Olá, meu nome é Gustavo Bacelar, eu sou médico. Esse daqui é o Ciência e Nicotina, um programa em que eu converso um pouquinho com você a respeito do que a ciência tem a dizer sobre o hábito de fumar. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um remédio que tem aparecido muito em alguns meios de comunicação, em alguns jornais, revistas. E aí, vamos atrás, aqui do Google, para eu mostrar para vocês do que eu estou falando. Então, entrei aqui no Google, pesquisei remédio tabagismo em notícias. A gente já acha aqui, primeira notícia do Globo, que saiu mais ou menos há 3 semanas atrás, que diz o seguinte: tabagismo, remédio mais que dobra as chances de fumantes largarem o cigarro e é nova alternativa após 20 anos. A gente tem uma reportagem muito parecida aqui no Terra, outra aqui no Metrópolis, também 3 semanas atrás. E mais ou menos 6 meses atrás, em julho de 23, a gente tem outros meios de comunicação que também publicaram a respeito. Remédio à base de plantas é nova esperança para combater o tabagismo. Trata-se do citiziniclina. Essa medicação também é conhecida como cistina, na verdade, E a gente vê aqui várias outras reportagens também falando a respeito dela. E, gente, quando a gente vê uma reportagem, dizendo que a gente tem uma medicação nova para tratar o tabagismo, a gente se enche de esperança, de expectativa, Porque é muito difícil realmente parar de fumar. A gente sabe que o cigarro é a maior causa de morte evitável do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a gente sabe que as medicações também são muito importantes nesse processo. Já temos algumas medicações com efeito comprovado contra a síndrome de abstinência, principalmente, Então, quando a pessoa para de fumar, a pessoa que é dependente química, ela tem alguns efeitos colaterais, alguns sintomas, assim, desagradáveis, Que são essa síndrome de abstinência. No caso do cigarro, a pessoa fica com insônia, com sonhos estranhos, fica mais irritada, dificuldade de se concentrar, pode ficar mais para baixo, assim, mais deprê, sem energia, dificuldade de ir no banheiro, enfim, uma série de sintomas desagradáveis que muitas vezes dificultam a pessoa impedem a pessoa de parar de fumar, dificultam muito esse processo. E aí, é muito interessante a gente ter essa expectativa, de uma medicação nova que pode ajudar na trajetória da pessoa que está tentando parar de fumar. Mas, eu queria mostrar também um artigo. E aí, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um artigo que vai avaliar essa medicação, Então, o artigo é esse aqui. Ele é um ensaio clínico aleatorizado, randomizado. Ele tem esse nome: citiziniclina para a cessação do tabagismo. Ele é um artigo original que foi publicado em julho de 23 no JAMA, que é um periódico muito importante da literatura médica. Então, esse é um ensaio clínico. A gente vai conversar um pouco mais sobre o que é esse tipo de estudo. E ele quer responder basicamente 2 perguntas. Primeiro, essa medicação é segura? E segundo, ela é efetiva na promoção da cessação do tabagismo? Gente, é importante a gente notar que são 2 perguntas diferentes. Saber se uma droga é segura, se uma medicação é segura, é dizer se ela tem efeitos adversos, se ela tem efeitos colaterais relacionados ao seu uso. Se existem riscos quando a pessoa vai usar esse remédio. Então, essa é a primeira pergunta que esse estudo quer responder. A medicação é segura? A segunda pergunta é se ela é efetiva. Efetiva é o seguinte: a pessoa que usa essa medicação tem mais chance de conseguir parar de fumar? Se a gente testar em grupos semelhantes, um que usa essa medicação e um que não usa, ou seja, um grupo placebo, o grupo de pessoas que usou a medicação tem mais chance de, no final do estudo, não estar mais fumando? Mais ou menos é essa pergunta que o estudo vai querer responder. Então são 2 perguntas, na verdade, E aí, na introdução do artigo, eles vão justificar o porquê desse estudo. Primeiro, porque a última medicação aprovada
no combate ao tabagismo no FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa, né? A última medicação aprovada foi em 2006, então a gente tem quase 20 anos sem nenhuma medicação nova que ajude a combater o tabagismo. Mas, na Europa Central e do Leste, essa substância, essa medicação, já é usada há alguns anos. Então, isso é até uma questão que vale a pena a gente conversar aqui um pouquinho. A cistina, na verdade, já foi sintetizada em 1900, se não me engano, 64, década de 60. Ela é um derivado de uma planta que foi sintetizada em laboratório já, né? E já é usada em países europeus. A questão que o estudo, inclusive, vai abordar é que não existem tantas pesquisas, então a gente não tem tantos dados confiáveis a respeito dessa medicação. E aí, segundo os autores da pesquisa, é por isso que eles estão buscando fazer esse estudo, né, para ter mais dados, para saber se realmente essa medicação é interessante. Bom, como é que essa medicação age? Ela é um agonista da nicotina, do receptor de nicotina. Tem uma ação parecida com a vareniclina, que é uma medicação que a gente já tem, que foi essa última aprovada, né, desde 2006 no FDA. Bom, como eu falei para vocês, ela é uma derivada de plantas, né? Não a vareniclina, mas a medicação, a cistina, que está aparecendo na mídia agora. Gente, e aí, bom, o que quer dizer isso de ser um agonista, né? E para responder isso, eu quero explicar um pouquinho sobre como é que funciona a própria ação da nicotina no corpo. Isso aqui é um canal, um receptor de nicotina que existe no cérebro. Então, quando a nicotina, né, é tragada pela fumaça do cigarro, chega na corrente sanguínea, depois pela corrente sanguínea chega no cérebro, a nicotina vai chegar numa célula e se conectar com esse receptor. Isso aqui, gente, foi um desenho que eu mesmo fiz, tá? Para representar essa ligação, digamos assim, da nicotina com o receptor dela. Esse receptor que é conhecido como receptor de nicotina, né? Até mesmo ao longo do desenvolvimento da ciência, da compreensão das células, dessas sinalizações que acontecem entre as células, esse receptor de nicotina foi muito importante. Foi a partir dele que a gente conseguiu ter várias compreensões a respeito do funcionamento do corpo, né? Então, aqui eu fiz uma representação do canal, né, que é o receptor. Aqui seria a membrana da célula, aqui o meio exterior, né, o que está de fora da célula, aqui o meio interior, o que está dentro da célula. Como se a gente estivesse aproximando bastante, no microscópio super potente, para conseguir ver esse canalzinho aqui. Aí, o que os agonistas fazem? Os agonistas chegam nesse canal e estimulam o funcionamento dele. Ele permite a passagem de íons por ele, né? Isso vai fazer, normalmente, com que a célula se despolarize. Bom, muito termo, não precisa saber assim com detalhe. A grande questão é que a nicotina chega aqui na célula, chega nesse canal e produz esse efeito. A partir desse efeito, a gente tem algumas outras consequências no corpo. Uma das mais importantes é a liberação da dopamina, que é uma outra substância, e que está relacionada com um mecanismo que a gente tem de recompensa. Então, quando a pessoa fuma, dá um baratozinho, né? Dá uma sensação agradável, uma sensação de que você está mais concentrado. Esses efeitos estão muito relacionados com a liberação da dopamina, né? Que é um neurotransmissor, é uma substância química também que existe dentro dos neurônios. E aí, a partir dessa dopamina, um neurônio comunica a outro e você tem essas sensações que o cigarro traz, né? Esse efeito psicoativo. Bom, o que acontece? Quando a pessoa usa a nicotina por um tempo e desenvolve dependência química, a dependência está muito relacionada com um fenômeno no corpo que é a tolerância. Na tolerância, a gente tem um efeito progressivamente menor daquela substância para a qual a gente teve essa tolerância desenvolvida. O que é isso? As primeiras vezes que a pessoa fuma o cigarro, ela tem muito efeito com uma dose pequena. Com o tempo, com o uso prolongado e repetido, a tendência é que
a pessoa precisa cada vez de doses maiores para ter o mesmo efeito da nicotina. Isso a gente chama de tolerância. Existe para nicotina, mas existe para qualquer droga ou medicamento, substância, né? Algumas mais, outras menos. No caso da nicotina, a gente tem um ganho de tolerância normalmente muito marcado, muito presente, significativo. Bom, por que acontece essa tolerância? Um dos mecanismos é que esses canais vão ficando menos sensíveis à nicotina, né? E aí, quando falta nicotina no corpo, e o corpo já está adaptado àquele novo estado de equilíbrio, quando falta essa nicotina, a pessoa tem sintomas de abstinência. A ideia do agonista é que ele também vai agir nesse canal, que é o caso das medicações, né? A vareniclina e agora a cistina também agem aqui no canal, como age a nicotina, né? De um jeito parecido, vai manter o canal funcionando e isso diminui um pouco os efeitos da síndrome de abstinência. Isso é muito importante a gente ter condição de diminuir a síndrome de abstinência, porque muitas vezes é o que impede o fumante de conseguir parar de fumar. Então, a pessoa fica mais irritada, com dificuldade de se concentrar, não consegue dormir direito, fica entristecida, sem energia, enfim. É um processo que costuma ser bastante sofrido. E as medicações são um mecanismo que a gente já tem de reduzir esse sofrimento e aumentar a chance da pessoa de conseguir parar de fumar. Então, muito interessante a gente ter medicações nesse processo, né, de tentativa de parar de fumar. Tanto porque a pessoa sofre menos, mas também porque ela tem mais chance de ter sucesso no final das contas. Bom, outro motivo que os cientistas vão discutir da importância de fazer esse estudo é em relação ao esquema terapêutico que é mais usado da cistina. O que acontece, gente? A gente sabe que quando uma medicação precisa ser tomada várias vezes ao longo do dia, a gente tem pouca chance de fato seguir o esquema terapêutico que está sendo proposto, né? Se eu preciso tomar um remédio uma vez por dia, é o ideal, né? Uma vez só, no mesmo horário. Muito mais fácil que se eu tiver que me organizar para tomar várias vezes, tomar 2, 3. No caso dessa medicação, eles usavam, né, na Europa Central, usam ainda Europa Central e do Leste, em doses mais baixas e com uma frequência maior. Só que o que os cientistas estão discutindo? Como é uma medicação que aparentemente é bem tolerada, ou seja, não parece ter muitos efeitos colaterais, e ela tem uma duração de efeito no corpo relativamente maior do que o que está sendo usado lá. Lá como é que é? Eles usam 5, 6 vezes o remédio num dia, né? Um intervalo muito curto entre as tomadas. E aí, o que eles estão propondo, né? Esses pesquisadores? Um esquema terapêutico diferente. Primeiro, usar por uma dose maior, né? Você toma uma dose maior por vez, menos vezes ao dia, são 3 vezes que eles estão propondo que a medicação seja usada, e que ela seja usada por mais tempo. Né? Então, eles vão avaliar essas questões no estudo. Bom, primeiro, gente, o que é esse tal de ensaio clínico, que é esse tipo de estudo? O ensaio clínico é um estudo de intervenção. O que é isso? Eu vou fazer uma intervenção nas pessoas que participam do estudo. Talvez em todas, às vezes em uma parte, né? Nesses estudos, a gente tem sempre um grupo controle que serve de comparação. O que é isso, gente? Bom, quando eu estou estudando uma medicação, como é o caso, eu preciso saber se, quando eu separo 2 grupos semelhantes, num deles eu uso essa medicação, no outro grupo eu uso um placebo, que é um remédio de mentirinha, remédio de farinha, se nesses 2 grupos semelhantes, um com remédio, outro sem, lá no final do estudo, depois de um tempo acompanhando esses 2 grupos, se de um lado, do lado das pessoas que usaram remédio, eu tiver um efeito melhor, ou seja, se eu tiver mais pessoas que conseguiram parar de fumar, isso mostra para mim que provavelmente esse remédio tem um resultado, um efeito positivo, no caso que eu estou estudando. Para isso, a gente usa esse modelo de estudo, que é um ensaio clínico. O ensaio clínico, gente, tem algumas características que a gente
busca para que ele seja confiável. Então, primeiro deles, é interessante que ninguém saiba de qual grupo é. Por que a gente chama de duplo cego? Nesses casos, né, uma parte da amostra, né, da população que está sendo estudada, uma parte dela vai ser designada para o grupo de tratamento e a outra parte vai ser designada para um grupo controle. Nesse controle, normalmente a gente testa ou um remédio de mentirinha, um placebo, ou um outro remédio que eu já sei que tem efeito. E eu vou, depois do final do estudo, comparar esses dois grupos de pesquisa. O que significa dizer que ele é um estudo duplo cego? Nem o paciente sabe de que grupo ele é, nem o pesquisador sabe de que grupo o paciente é. Então, ele é duplo cego. Por que isso é importante? A gente sabe que existem vieses, né? Existem pressões que as pessoas sentem. Então, se eu sei que eu estou tomando uma pílula de farinha, provavelmente eu já vou relatar sintomas e características diferentes do que se eu soubesse que eu estou tomando remédio de verdade. Então, para eliminar esse viés, a gente cega a pesquisa. Mesma coisa em relação ao pesquisador. Se eu sei que aquele paciente é do grupo que está tomando os remédios, eu posso ter uma tendência a valorizar mais ou menos uma característica que ele está me relatando. Então, nesses estudos é muito importante a gente ter essa característica de ser um estudo cego, duplo cego aqui no caso, né? Outra característica que a divisão dos grupos é aleatória. Eu não posso escolher que pessoa vai para qual grupo, né? Essa divisão é um sorteio, é aleatório. Então, isso é importante também para eu não selecionar para quem vai para quem, né? Senão eu escolho os melhores pacientes para ir para o grupo que vai receber o remédio. Aí eu vou ter uma distorção na minha amostra, né? No meu estudo. Outra característica é que ele é multicêntrico. Nesse caso, o estudo aconteceu em 17 locais diferentes. Isso é importante também porque se eu tenho serviços diferentes participando do estudo, locais diferentes, cidades diferentes, eu tenho um pouco mais de diversidade e os dados acabam sendo mais confiáveis, né? Importante a gente também ter essas características para que o estudo tenha um peso maior. Outra característica também é que além das pílulas, né, dos comprimidos que as pessoas estavam recebendo, todos eles estavam recebendo também acompanhamento psicológico, né, fazendo terapia cognitivo-comportamental. Isso para os dois grupos, né, para os três, na verdade. A gente vai ver que eram 3 grupos na pesquisa. Critérios para que as pessoas participassem. Primeiro, elas precisavam ter 18 anos ou mais. Elas tinham que ter, gente, mais de 10 partes por milhão de monóxido de carbono no ar expirado. O que é isso? Quando o fumante está fumando cigarros, ele inala na fumaça muito monóxido de carbono, né? Esse monóxido de carbono vai para o nosso sangue, né? Ele se vincula com a hemoglobina, se liga a essa molécula, e isso pode ser percebido, né? Pode ser medido num teste a partir do ar que a pessoa expira. Para que é importante a gente ter esse parâmetro? Porque isso não mente, né? A pessoa pode te falar que parou de fumar, que não fumou nenhum cigarro, mas ela pode mentir. O dado laboratorial, o dado químico, mente muito menos, né? Então é mais confiável. Então, nessa pesquisa, eles optaram também por usar essa metodologia de classificação, de avaliação, para dizer se aquela pessoa tinha ou não fumado, ou se era ou não um fumante antes da pesquisa. Então, para entrar, ele tinha que ter 10 ou mais partes por bilhão de gás carbônico no ar expirado. Isso aqui é um marcador de que a pessoa estava fumando, né? Na última semana, principalmente. Para entrar no estudo também, a pessoa tinha que ter o hábito de fumar pelo menos 10 cigarros por dia. Menos do que isso não estava incluída na pesquisa. As pessoas que estavam
na pesquisa também precisavam estar prontos para marcar a data de parar. Então, era aqui que você fazia o contato com a pessoa para ela entrar no estudo, né? A pessoa tinha que já estar disposta a parar nos próximos 5 a 7 dias. Isso era um critério importante também, porque eu estou querendo avaliar justamente isso. As pessoas que querem parar e o que fazer, né? Usa medicação? Qual medicação? Então, é isso que a gente precisa responder. É partir dessa população que a gente vai fazer esse estudo. Então, vamos lá. Outros critérios também aqui, critérios de exclusão. Algumas doenças foram excluídas do estudo, né? Doenças cardiovasculares, por exemplo, doenças mentais, pessoa que tinha doença mental, algumas delas não podia participar do estudo. Uso de drogas ilícitas, então também não podia participar. Uso de medicações relacionadas ao tabagismo, então se a pessoa estava usando outro remédio que poderia interferir, né, por exemplo, a bupropiona ou terapia de reposição de nicotina, a pessoa não podia participar também. Ou se ela usava outro tipo de tabaco, por outra via, na verdade, né? Então a gente sabe que o tabaco, além de ser fumado no cigarro convencional, ele pode ser fumado no cachimbo, charuto, pode ser usado no narguilé, enfim, né? Mascado. Então, se a pessoa usava o tabaco por outras formas que não o cigarro convencional, ela também era excluída da pesquisa. Mesma coisa se ela usava cigarro eletrônico, certo? Então, esse aqui é o desenho do estudo. As pessoas que foram participantes, ao total foram 810 pessoas. 810 é um número ok, não acho que é um número assim grande, né? Claro, esses estudos, gente, esses ensaios clínicos são estudos muito caros, muito difíceis de serem realizados. Imagina, você vai ter que fornecer a medicação para todo mundo, vai ter que treinar a equipe para fazer o protocolo direitinho, vai ter que fazer exames, acompanhar essas pessoas, garantir, né, que elas também não tenham efeitos adversos por conta da pesquisa. Então a gente tem toda uma rede, toda uma questão que precisa ser levantada, e isso é caro, né? São estudos muito caros. Então, um estudo de 810 pessoas num ensaio clínico não é pouco. Tem ensaios clínicos muito maiores, né? Mas é um número ok. Essas 810 pessoas foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, que é um grupo placebo, ou seja, que recebeu remédio de mentirinha. Outro grupo que recebeu remédio por 6 semanas, né, o remédio que estava sendo testado, e um terceiro grupo que recebeu por 12 semanas. Então, esse grupo que recebeu 6 semanas só, por 6 semanas recebeu o remédio, e nas 6 semanas seguintes recebeu o remédio de mentirinha, certo? Isso aqui é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Esse estudo comparou a cistina não com outra medicação, comparou com o placebo. Isso não é o melhor desenho para uma pesquisa. Por quê? Eu quero saber, na verdade, se o estudo muda uma conduta. Normalmente o melhor estudo, ele muda uma conduta médica. E se eu estou comparando o uso do remédio com nada, eu não sei se esse remédio é melhor que os outros que eu já tenho como acervo, como arsenal, como, né, à disposição da gente. Então a gente já tem, por exemplo não, são 3 tipos de medicações. As terapias de reposição de nicotina, que tem como adesivo e como liberação mais rápida, que aqui no Brasil são a goma e a pastilha. A gente tem a vareniclina, né? E a gente tem também a bupropiona. Então, são essas 3 medicações que a gente já tem, que a gente já tem efeitos comprovados, já sabe da segurança, já sabe quais populações usar ou não usar. Então, quando eu vou estudar uma medicação nova que está chegando, eu tenho que saber se ela é melhor do que as que eu já tenho. Não se ela é melhor do que nada. Então, assim, essa é uma primeira questão em relação a esse estudo. Ele comparou a medicação com o placebo, né? Então, primeira pergunta que eles queriam responder: o uso da medicação é seguro? Então, como é que eles avaliaram as questões que eles queriam responder nesse estudo? Primeiro, fizeram visitas semanais. Nessas visitas semanais, eles faziam tanto a checagem química, né, que é a coisa de assoprar para ver se tinha monóxido de carbono, né, no corpo. Faziam suporte psicológico, né, que eram aquelas terapias lá da
terapia cognitivo-comportamental, treinamentos, acolhimento de demandas, enfim, faziam esse suporte psicológico. Coletavam exames também, né? Tanto para laboratório quanto faziam um exame físico e também faziam um questionário a respeito de presença de eventos adversos. Essa basicamente era a pesquisa. Então, de novo, né, você precisa de uma equipe que vá na casa das pessoas, são 810 pessoas, ou precisa estar disponível para que a pessoa venha, né, num consultório ou num serviço de saúde. E isso tudo tem um custo, né? Então, como eu falei, são pesquisas muito caras, né? E aí, o que você quer encontrar, gente? Primeiro, uma relação de risco entre os grupos, né? Isso que é o risco relativo. Bom, o risco relativo da terceira à sexta semana foi 8 vezes maior de sucesso. Risco de sucesso, né? Risco talvez não seja o melhor termo, porque no português a gente assume risco como uma coisa negativa, né? Mas assim, as pessoas que receberam a medicação tiveram 8 vezes mais chance de conseguir parar de fumar na terceira a sexta semana do que as pessoas que não receberam. É isso que esse risco relativo quer dizer. Ou seja, a medicação aumentou muito a chance de sucesso nessas semanas. Mais para frente, na semana de número 12, né? Foi um estudo que acompanhou as pessoas por 24 semanas, mais ou menos 6 meses, né? Quase. Então, na semana de número 12, esse risco 6,3 vezes melhor, né? Para o lado dos pacientes que estavam usando a medicação. Gente, e aí, bom, esse estudo mostrou que essa medicação, e até aqui não teve muitos estudos, uma medicação, digamos assim, de certa forma negligenciada pela indústria, né? Muito talvez porque não é um remédio fácil de tomar, por conta do esquema terapêutico, mas que aparentemente, quando a gente compara quem não tomou a medicação com quem tomou, as pessoas que tomam o remédio têm uma chance muito melhor de sucesso. Então, a princípio, parece ser mesmo interessante a gente fazer outros estudos, ter mais pesquisa a respeito desse remédio, né? Então, quando a gente pensa assim, 6 vezes maior a chance da pessoa conseguir parar de fumar usando o remédio, isso é significativo, né? Aqui é uma outra representação, que é uma representação gráfica dos 3 grupos. Aqui é interessante, ó, o grupo placebo, foi o grupo que não recebeu nada, né? Recebeu a pílula de mentirinha, tinha uma probabilidade na semana de número 2 de menos de 10% de ter tido sucesso, né? O que é esse gráfico, gente? Então, é a prevalência semanal das probabilidades bioquimicamente confirmadas de abstinência ao tabaco por grupo. É um nome muito grande, né? Basicamente, o que ele quer dizer? Aqui é a probabilidade de abstinência do tabaco e aqui a semana, né? Então, por exemplo, aqui na quinta semana, aquele grupo que não estava tomando nada, estava tomando só o placebo, tinha uma possibilidade mais ou menos de 10% só de ter conseguido parar de fumar. Gente, aqui é importante a gente discutir uma coisa. Esse dado mostra pra gente da dificuldade mesmo que é parar de fumar, né? Então as pessoas tinham interesse de parar, estavam recebendo o tratamento psicológico e mesmo assim, só mais ou menos 10% do grupo que não recebeu o remédio estava conseguindo ficar abstinente, né? Ficar sem fumar. Quando a gente vê aqui os outros grupos, o grupo que usou a medicação por 6 semanas e o grupo que usou por 12, a gente já tem uma taxa de sucesso muito mais alta, que chegou aqui nos melhores momentos a por volta de 40%. 40% das pessoas que tentaram parar com o remédio conseguiram naquele momento. Aí quando a gente compara com a curva de quem não tomou, é muito diferente, né? Bom, é interessante a gente ver que essas duas curvas também elas se cruzam, né? Então, a gente tem um comportamento dessas duas curvas muito semelhante até aqui, a mais ou menos a semana 6. Por quê? Até a semana 6, os dois grupos aqui estavam tomando a medicação. Quando
o grupo de amarelo, né, que é quem tomou só por 6 semanas, não tiveram mais o remédio, a curva caiu, ou seja, menos pessoas desse grupo conseguiram abstinência naquele período. E aí, gente, até para o grupo de 12 semanas, a gente vê que a abstinência, né, as pessoas daquele grupo que não estava fumando, diminuiu depois de 16 semanas. Isso é uma característica que a gente normalmente vê nos estudos mesmo, sabe? Então, muitas pessoas que conseguem parar de fumar, depois de algumas semanas, alguns meses, voltam a fumar, mesmo tendo tido sucesso, tendo vencido o período mais crítico da síndrome de abstinência, mesmo já não tendo tantos sintomas físicos, né, de falta do cigarro. Muitas dessas pessoas voltam a fumar. E aí, isso é uma questão que a gente pode discutir em outros episódios, mas tem muito a ver também com os hábitos, né? Com os gatilhos, com o ritual de fumar, que são difíceis de serem desaprendidos, né? Bom, mas esse gráfico aqui é muito interessante porque ele mostra o comportamento dos grupos, né, em comparação um com o outro. Acho que é legal para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Esse fato da gente cruzar aqui as curvas pode fazer a gente pensar que muitas pessoas que tinham conseguido parar voltaram, né? Mas o estudo fez algumas análises estatísticas e chegou à conclusão de que, na verdade, o principal motivo dessas curvas se cruzarem, ou seja, o principal motivo das pessoas do grupo que estava recebendo a medicação ter efeitos melhores é que mais pessoas continuam parando, né? Quando eu comparo a pessoa que parou e que não teve mais a medicação depois de 6 semanas com a pessoa que continuou tomando, esses grupos não têm tanta diferença assim. O que mais faz diferença aqui, o que mais está incrementando essa curva são as novas pessoas que pararam. Isso é um estudo estatístico que eles fizeram também em cima da pesquisa e que é interessante, né? Então, se a pessoa já conseguiu parar com 6 semanas, não necessariamente ela precise continuar o tratamento por 12, até 12, né? Mas, se a pessoa ainda não parou, não conseguiu parar, talvez seja interessante prolongar mais o tratamento. Isso é importante da gente ter essas diferenciações, porque isso sim muda a conduta, né? Vai fazer diferença. Aqui é uma avaliação sobre aqui é urges, né? Que é tipo a urgência, a fissura, a vontade, desejo forte, né, de fumar. Nas pessoas que estavam tomando o placebo, até a 6ª semana, a fissura vai diminuindo, né? Ela tem essa característica ao longo do tempo. Com 6 semanas, aqui de roxo está o grupo de pessoas que tomou as medicações, né? Então, as pessoas que tomaram a medicação tiveram menos, um score menor para fissura, né? Então, tiveram menos fissura. E isso é interessante também porque a medicação não só melhorou o efeito melhorou a taxa de sucesso das pessoas, mas também a gente tem aqui a evidência de que quem tomou a medicação teve menos fissura, que é um sintoma bastante desconfortável para quem está tentando parar de fumar. Bom, a outra pergunta que o estudo queria responder é em relação à segurança, né, da medicação. E, bom, eles encontraram alguns efeitos adversos mais comuns, nenhum deles muito grave. Eles até relatam isso realmente na pesquisa. Em geral, os sintomas eram leves, moderados e de pouca gravidade, né? Então, quais foram os efeitos mais comuns? Insônia, náuseas, dor de cabeça e sonhos anormais. Sendo que os mais prováveis no uso da medicação eram insônia e sonhos anormais. Os outros eram comuns aos dois. Bom, e aí a gente fica com uma pergunta. Essa medicação, né, a acitiziniclina, é uma boa alternativa para quem quer parar de fumar? E aí fica essa pergunta. Acho que a gente conversou um pouquinho e mais estudos são necessários para comparar principalmente essa medicação com outras. Mas é isso. Esse foi o Ciência e Nicotina de hoje. Valeu!